Olá e bem-vindos! Chegamos ao quinto e, pois é, último material da nossa série sobre computação quântica. Todo esse conteúdo, para quem nos acompanha, parte da newsletter Critical Thinking Plus do professor Dr. Júlio César da Silva. Nosso objetivo aqui é sempre o mesmo, né? Transformar textos densos numa conversa que seja sucinta, mas sem perder o rigor acadêmico. E hoje a gente mergulha na entrevista Introdução à Computação Quântica, com o professor Dr. André T. Cesário, da UFMG. Exato. E olha, se a gente pudesse resumir a visão dele numa frase só, acho que seria esta. O avanço da computação quântica é, antes de tudo, uma história de rigor e paciência. O progresso real aponta para uma integração gradual com a computação clássica, sabe? E não para uma ruptura, uma revolução súbita. Uma visão bem sóbria, eu diria. Contrasta bastante com todo o entusiasmo que a gente vê na mídia, né? Para a gente começar, então, como é que o professor Cesário descreve o estado da arte hoje? Onde é que a gente está nessa jornada? Bom, a gente está na era que os especialistas chamam de NISQ. NISQ. Isso. Computação quântica de escala intermediária ruidosa. O nome assim já entrega um pouco o desafio. Uhum. Na prática aqui no Brasil, por exemplo, o acesso é quase todo via nuvem com hardware físico lá fora. Temos o capital intelectual, mas falta uma política de Estado, sabe? Para desenvolver a nossa própria infraestrutura. E essa palavra ruidosa, ela é a chave de tudo aqui, certo? O que isso significa na prática para um computador? Pensa assim. Nos computadores quânticos de hoje, como se fossem músicos geniais, mas que precisam de silêncio absoluto para tocar. Ok. Qualquer ruído, uma pequena variação de temperatura, uma vibração desafina a música inteira. A correção de erros, que a gente ainda não tem em larga escala, seria como dar a eles a capacidade de se autocorrigir no meio da performance. Ótima analogia, fica bem claro. E isso me leva a uma questão bem prática que a entrevista aborda. Se o campo está nesse estágio, o que alguém que nos ouve e pensa, puxa, eu quero trabalhar com isso, precisa saber. A lista de competências é bem pé no chão, não é? É sim, e é fundamentalmente interdisciplinar. O professor Cesário destaca, 3 pilares. Em matemática, você precisa dominar álgebra linear e probabilidade. Em física, os fundamentos de mecânica quântica. E em computação, estruturas de dados, complexidade e, de forma bem concreta, proficiência em Python. Interessante que Python apareça aí. Mostra que, apesar de toda a complexidade da física por trás, a porta de entrada para a experimentação é uma linguagem até que bem acessível. Exatamente. E falando em desmistificar, a entrevista é ótima para corrigir alguns equívocos bem comuns. O principal deles talvez seja a superposição. Ah, a famosa ideia de que algo pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Pois é. O professor explica que essa imagem é popular, mas é imprecisa. A superposição é uma consequência matemática da teoria. Uma analogia melhor, sabe, seria uma moeda girando no ar. Certo. Enquanto ela está girando, ela não é nem cara nem coroa. Ela é uma combinação das duas possibilidades. É um estado de potencial. Só quando a gente mede, ou seja, quando a moeda cai, é que ela decide um resultado, 0 ou 1. Essa analogia ajuda bastante, deixa o conceito muito mais claro. E quanto ao outro grande mito, a quebra iminente da criptografia RSA. A entrevista joga um balde de água fria nisso. Os prazos, assim, são muito exagerados. O verdadeiro obstáculo não é só ter mais qubits. Não é só a quantidade, então. De jeito nenhum. É a engenharia para construir um grande número de qubits lógicos que sejam estáveis. Por isso, a tendência mais realista para o futuro não é uma substituição, mas sim uma computação híbrida. Híbrida. Isso, onde os processadores quânticos atuam como aceleradores, sabe, para tarefas muito específicas dentro de um fluxo de trabalho que ainda é clássico. Certo. Então, se a gente fosse destilar as lições centrais da visão do professor Cesário, quais seriam os pontos-chave? Eu diria que são 3. Primeiro, o progresso é consistente, é real, mas exige um ceticismo saudável em relação ao hype da mídia. Segundo, o futuro mais provável é o da colaboração, uma computação híbrida, que une as forças dos dois mundos, clássico e quântico. E terceiro, para entrar na área, a base é uma formação sólida,
que une física, matemática e ciência da computação. Não tem atalho. Uma perspectiva que nos lembra que o verdadeiro desafio não é só construir as máquinas, né? Mas também validar rigorosamente o que significa computar de forma quântica. Isso deixa uma questão em aberto para todo mundo, eu acho. Conforme esses sistemas híbridos se tornam realidade, como é que a sociedade vai definir quais problemas são eticamente adequados para essa nova e poderosa forma de computação? Uma provocação excelente para a gente encerrar a nossa série. Olha, se esta análise foi útil, o melhor jeito de apoiar nosso projeto é deixando um comentário com suas críticas e perguntas. Isso nos ajuda muito. Para quem quiser se aprofundar, a entrevista completa está na newsletter Critical Thinking Plus, lá no LinkedIn. E para uma formação estruturada, o link para a pós-graduação em computação quântica da PUC Minas, coordenada pelo professor Júlio César da Silva, está aqui na descrição. Muito obrigada pela escuta.